Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 26 de agosto, quinta-feira. No quarto domingo de agosto do mês vocacional, nós rezamos pela vocação de todos os fiéis batizados. O Papa Francisco fala do caminho sinodal em que a Igreja conseguiu identificar nas últimas décadas novos ministérios que concretizam o protagonismo dos leigos na vida eclesial. Os recentes sínodos dedicados à família, aos jovens e à Amazônia sugeriram novos ministérios laicais como o da caridade, a tutela da criação, o acompanhamento da família ou dos jovens, a orientação pastoral da comunidade. O Papa Francisco, desde o início de seu ministério, no Evangelho Gaudium, falou precisamente do protagonismo que os leigos devem ter em uma igreja sinodal e missionária. Francisco afirmou que os leigos representam a grande maioria do povo de Deus e são uma maioria que não deve ser silenciosa, mas protagonista, porque o Espírito Santo derrama sobre todos os batizados carismas e ministérios para a edificação da Igreja e para a evangelização do mundo. Na exortação apostólica Christos Fidelis Laeti, de São João Paulo II, de 1988, falava-se precisamente da vocação e a missão dos leigos e de seus ministérios. Aquela foi uma ocasião muito fecunda para toda a Igreja para refletir sobre a vocação, sobre a missão dos leigos, mas também sobre o ministério laical que São Paulo VI havia reformado a abrir o caminho ministerial não só para aqueles que estavam a caminho do sacerdócio, mas também para os leigos, permitindo-lhes o acesso ao leitorado e ao acolitato. Mas também no recente sínodo para a Amazônia, falou-se muito do tema da missionariedade e da ministerialidade, em particular da Ministeria Quanda, documento com o qual o Papa Paulo VI, em 1972, reformava os ministérios. Acredito que devemos partir daí para uma nova estação ministerial, para uma nova criatividade nesse setor. Certamente fui estimulado neste sentido pelo Sínodo Pan-Amazônico, porque como escrevo no livro, na sala sinodal, bem como nos grupos de estudos de círculos menores, as palavras ministerialidade e ministério ressoam, quase como um refrão para o outro lado da sala. E isso me levou a aprofundar um aspecto que não diz respeito apenas à religião ou à região amazônica, mas a toda a Igreja. Os leigos não são chamados de fato a realizar uma obra de suplência, porque, como acontece naquele território, faltam vocações ao sacerdócio e aos sacerdotes. A sua obra não é uma obra de suplência, mas a sua ação, a sua presença são verdadeiramente necessárias à construção da Igreja como comunhão e pelo seu caráter missionário. Segundo as exigências da Igreja nos vários territórios e culturas, devemos saber perscrutar os tempos e as necessidades dessas igrejas e suscitar novos ministérios precisamente a serviço da diversidade. Lembremos-nos sempre de que os dois princípios fundamentais da Igreja são a unidade e a diversidade. E é precisamente na diversidade que se encontram a força e a criatividade do Divino Espírito Santo. E é precisamente na diversidade, em virtude do batismo, que o mesmo Espírito que suscita os dons do Espírito Santo, inclusive, para o serviço da Igreja, encarnada em cada um dos continentes, em cada lugar e em cada cultura, segundo as necessidades próprias daquelas comunidades eclesiais. A presença e a ação do Espírito Santo são fundamentais, porque a ministerialidade não é um dado sociológico ou um dado empírico, mas nasce dos carismas que o Espírito doa a cada batizado na comunidade eclesial. O ministério é o carisma colocado em ação,
Para isso é necessário o discernimento dos pastores, que devem aprender o carisma dos leigos e depois instituí-los em um ministério a serviço de suas comunidades. Todos nós batizados participamos do sacerdócio de Cristo. O chamado sacerdócio comum, depois ao sacerdócio ministerial, recebido por nós, os padres, que somos chamados na igreja para este ministério específico, e participamos precisamente do mistério de Cristo, do ministério de Cristo, o sacerdote maior, e agimos na pessoa de Cristo. Mas todos os batizados participamos do sacerdócio de Cristo e devemos agir na igreja precisamente como enxertados no sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio batismal. Que todos os fiéis leigos, pela misericórdia, compaixão e pelo ardor missionário, testemunhem e anunciem o Cristo vivo e ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E orai incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai incessantemente, vigiai e orai. Vós que estais de pé, cuidado para não cair. Vós que estais de pé, cuidado para não cair. Resista com força a todos os tipos de tentação. O Senhor é contigo, Ele sempre estenderá a mão, a mão. O inimigo de Deus, ele ronda e ruge como um leão. Vigiai e orai incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai incessantemente, vigiai e orai. Vós que estais de pé, cuidado para não cair. Vós que estais de pé, cuidado para não cair. Não te perturbes no fogo da provação. Não há o que temer, Deus está no controle da situação. Guarda em teu coração bem guardada a palavra de Deus. Vigiai e orai incessantemente, vigiai e orai. Vigiai e orai incessantemente, vigiai e orai. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, cuidado para não cair. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, cuidado para não cair. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, cuidado para não cair. Desperta tu que dormes, desperta tu que
que dormes.